Abertura. Quando até as mães mais fortes adoecem, os fortes também choram. Os lúcidos também adoecem. Os sábios também fracassam. Somos todos humanos. Augusto Cury. Maternidade é sinônimo de amor, mas também pode ser sinônimo de dor, principalmente quando vivida sozinha, em silêncio, sob o peso de cobranças invisíveis. Muitas mães adoecem não por falta de amor, mas por excesso de responsabilidade sem apoio. A sociedade admira a força das mães, mas raramente pergunta se elas estão bem. Espera que sejam incansáveis, disponíveis, perfeitas, mas até a mãe mais forte desaba quando ninguém escuta a sua dor, quando seu sofrimento é ignorado ou julgado como fraqueza. Este livro nasce como um grito por todas as mães que, em algum momento, sentiram que estavam à beira do colapso. Não por serem fracas, mas por terem sido fortes demais por tempo demais, sem descanso, sem acolhimento, sem escuta. Aqui, vamos falar sobre o esgotamento materno, psicológico, emocional e espiritual. Vamos atravessar o mito da mãe perfeita, a solidão imposta pela cultura e a espiritualidade mal compreendida que muitas vezes sufoca ao invés de curar. Porque mães também precisam ser cuidadas. Precisam ser ouvidas. Precisam ser vistas. E acima de tudo, precisam saber que não estão sozinhas. E, a psicologia do esgotamento materno. 1. O peso da sobrecarga emocional. Ser mãe envolve amor incondicional, mas também renúncia constante, noites sem dormir, autocobrança, medo de errar e, muitas vezes, solidão. Muitas mulheres vivem na maternidade sem rede de apoio, sem descanso emocional e sem validação de seu sono. Esse distúrbio pode desencadear o que a psicologia chama de síndrome de burnout materno, um esgotamento físico, mental e emocional profundo. Sinais frequentes: irritabilidade constante, sensação de culpa e fracasso, desconexão emocional dos filhos, dificuldade para dormir e pensar com clareza, pensamentos negativos ou destrutivos. Se não for tratado, esse estado pode evoluir para quadros de depressão pós-parto, transtornos de ansiedade, ou até surtos psicóticos, como no caso da mãe que protagoniza este livro. 2. A pressão da mãe perfeita. Vivemos em uma era de idealização da maternidade. Redes sociais de discursos religiosos ou culturais criam o mito da mãe incansável, sempre amorosa, que dá conta de tudo. Esse ideal, inalcançável e desumano, gera frustração, autocrítica e isolamento. Quando a mãe falha, ou acredita que falhou, ela começa a se destruir internamente. Na teoria de Augusto Cury, esse tipo de cobrança cria janelas assassinas, registros mentais negativos que se autoalimentam e destroem a autoestima. Parte 2. A teologia da maternidade ferida. 1. As mães também precisam ser cuidadas. A Bíblia honra a maternidade, mas também regular a dor de ser mãe. Ana chorou por não conseguir gerar. Maria chorou ao ver seu filho crucificado. A maternidade sempre envolveu sacrifícios, mas nunca foi projetada para ser apoiada sozinha. Deus não idealiza mães perfeitas. Ele acolhe mães humanas, frágeis, que choram em silêncio. A teologia do cuidado ensina que a maternidade não anula a necessidade de acolhimento. A mulher continua sendo filha de Deus, cuidado de amor, escuta e descanso. 2. Quando a fé é mal compreendida, algumas mães vivem crises emocionais profundas em contextos religiosos que negam a dor psicológica. Ouvir frases como "isso é falta de oração" ou "é o inimigo" pode agravar o sentimento de culpa e afastar a mulher do apoio que ela realmente precisa. Terapia, escuta, acolhimento e acompanhamento espiritual saudável. A fé verdadeiramente cura, mas uma fé mal interpretada pode sufocar. Parte 3. Caminhos de apoio e restauração. 1. Rede de apoio, um conceito essencial. Nenhuma mãe deveria caminhar sozinha. Resgatar o valor da rede de apoio, família, comunidade, amigos e... Capítulo 2. A dor invisível das mães. O esgotamento emocional que ninguém vê, mas destrói por dentro. Introdução emocional. A maternidade é celebrada como um dom, um milagre, uma bênção, e de fato, é. Mas por trás de muitos sorrisos de mãe, há lágrimas silenciosas, exaustão crônica e dores emocionais sufocadas. A sociedade exige muito das mães, mas oferece pouco suporte emocional. Este capítulo busca lançar luz sobre o sofrimento psíquico que se esconde sob o amor materno, a dor invisível das mães.
Parte 1. A psicologia do esgotamento materno. 1. O peso da sobrecarga emocional. Ser mãe envolve amor incondicional, mas também renúncia constante, noites sem dormir, autocobrança, medo de errar e, muitas vezes, solidão. Muitas mulheres vivem a maternidade sem rede de apoio, sem descanso emocional e sem validação de sua dor. Esse acúmulo pode desencadear o que a psicologia chama de síndrome de burnout materno, um esgotamento físico, mental e emocional profundo, sinais frequentes, irritabilidade constante, sensação de culpa e fracasso, desconexão emocional dos filhos, dificuldade para dormir e pensar com clareza, pensamentos negativos ou destrutivos. Se não tratado, esse estado pode evoluir para quadros de depressão pós-parto, transtornos de ansiedade, ou até surtos psicóticos, como no caso da mãe que protagoniza este audiolivro. 2. A pressão da mãe perfeita. Vivemos em uma era de idealização da maternidade. Redes sociais e discursos religiosos ou culturais criam o mito da mãe incansável, sempre amorosa, que dá conta de tudo. Esse ideal, inalcançável e desumano, gera frustração, autocrítica e isolamento. Quando a mãe falha, ou acredita que falhou, ela começa a se destruir internamente. Na teoria de Augusto Cury, esse tipo de cobrança cria janelas killer, registros mentais negativos que se autoalimentam e destroem a autoestima. Parte 2. A teologia da maternidade ferida. 1. Mães também precisam ser cuidadas. A Bíblia honra a maternidade, mas também reconhece a dor de ser mãe. Ana chorava por não conseguir gerar. Maria chorou ao ver seu filho crucificado. A maternidade sempre envolveu sacrifício, mas jamais foi projetada para ser suportada sozinha. Deus não idealiza mães perfeitas. Ele acolhe mães humanas, frágeis, que choram em silêncio. A teologia do cuidado ensina que maternidade não anula a necessidade de acolhimento. A mulher continua sendo filha de Deus, carente de amor, escuta e descanso. 2. Quando a fé é mal compreendida. Algumas mães vivem crises emocionais profundas dentro de contextos religiosos que negam a dor psicológica. Ouvir frases como: "Isso é falta de oração", ou "é o inimigo", pode agravar o sentimento de culpa e afastar a mulher do apoio que ela realmente precisa. Terapia, escuta, acolhimento e acompanhamento espiritual saudável. A fé genuína cura, mas a fé mal interpretada pode sufocar. Parte 3. Caminhos de apoio e restauração. 1. Rede de apoio. Um conceito essencial. Nenhuma mãe deveria caminhar sozinha. Precisamos resgatar o valor da rede de apoio. Família, comunidade, amigos, igreja. Oferecer descanso, escuta, companhia e cuidado são formas de salvar não apenas a saúde emocional da mãe, mas também o bem-estar de toda a família. 2. Psicoterapia, fé e diálogo. A trindade do cuidado. A psicoterapia ajuda a identificar gatilhos emocionais e liberar culpas. A fé fortalece a alma e dá sentido ao sofrimento. E o diálogo permite que a dor seja expressa. Quando esses três pilares se unem, a mãe deixa de ser apenas cuidadora e passa a ser cuidada, como deve ser. Conclusão do capítulo. A dor invisível das mães é uma das causas mais negligenciadas do adoecimento mental. Por trás de muitos surtos, colapsos e até atos extremos, há uma mulher que amou demais, mas foi esquecida em sua dor.
Que este capítulo seja um alerta. Não basta reconhecer o amor das mães, é preciso enxergar suas lágrimas escondidas, porque até as mães mais fortes adoecem quando ninguém as escuta. Capítulo 3. O que é um surto psicótico? Quando a mente se desconecta da realidade e implora por socorro. Introdução emocional. Imagine uma mente que, de repente, não consegue mais distinguir o real do imaginário. Vozes surgem sem que ninguém fale. Medos aumentam sem razão. A lógica se rompe. A pessoa passa a agir como se estivesse em outro mundo. Isso é um surto psicótico, não loucura no sentido popular, mas um colapso momentâneo do pensamento e da emoção. Este capítulo vai explicar, com simplicidade e empatia, o que é esse fenômeno tão incompreendido. Porque só compreendendo podemos acolher e prevenir. Parte 1. A psicologia do surto psicótico. 1. O que é um surto psicótico? O surto psicótico é uma ruptura com a realidade. A pessoa entra em um estado mental em que tem alucinações, vê ou ouve coisas que não existem, vive delírios, acredita em ideias falsas com convicção, como achar que está sendo perseguida ou que Deus está falando diretamente com ela, perde a capacidade de julgar a realidade, e pode ter comportamentos desorganizados, confusos ou agressivos. Esse estado não é controlado voluntariamente. A pessoa em surto não escolhe estar assim, e geralmente não tem consciência do que está fazendo. 2. Causas e gatilhos. Os surtos podem ser causados por transtornos psiquiátricos como esquizofrenia ou transtorno bipolar, estresse emocional intenso, uso de drogas, traumas profundos e não resolvidos, privação de sono, entre outros, pessoas com histórico de sofrimento psíquico, abandono emocional ou alta sensibilidade mental são mais vulneráveis. É como se a mente, sobrecarregada, queimasse os fusíveis, para tentar se proteger, mas esse colapso vem em forma de delírio. 3. O caso da mãe. No caso da mãe que matou o filho, tudo indica que ela estava em um surto psicótico. A frase, ele pediu, revela um delírio. Ela acreditava, provavelmente, que estava fazendo algo que o filho queria, ou precisava. Isso não justifica o ato, mas ajuda a entender que ela não estava em plena consciência. Ela não agiu por maldade, mas por colapso. Parte 2. A teologia do delírio e da misericórdia. 1. A Bíblia e os estados alterados da mente. A Bíblia reconhece que o ser humano é corpo, alma e espírito. Elias, por exemplo, teve um colapso emocional. Desejou a morte e se isolou. 1 Reis 19. Davi chorava, tremia e dizia sentir-se abandonado por Deus. Salmo 6. O sofrimento emocional é parte da existência humana e pode afetar até os mais espirituais. É importante entender que estar em sofrimento psíquico não é falta de fé. É parte da fragilidade humana. Jesus chorou, suou sangue e sentiu profunda angústia. Deus não abandona quem sofre na mente. 2. Misericórdia, não condenação. Jesus sempre respondeu à dor com compaixão, não com julgamento. Quando um homem foi dominado por legião de espíritos, Marcos 5, ninguém o compreendia. Mas Jesus viu o humano por trás da loucura. Ele restaurou sua dignidade. A igreja e a sociedade devem fazer o mesmo. Ver a pessoa além do surto, além da confusão. Toda mente em crise é um clamor por ajuda, não um inimigo a ser rejeitado. Parte 3.
Como agir diante de um surto? 1. O que não fazer? Não confronte diretamente a pessoa. Não tente convencê-la de que está delirando. Não julgue, grite ou pressione. 2. O que fazer? Mantenha a calma e fale com gentileza. Chame ajuda profissional, SAMU, CAPS, psiquiatra. Tente garantir a segurança dela e das pessoas ao redor. Depois do surto, ofereça apoio, não crítica. A pessoa em surto precisa de tratamento, amor e suporte. Muitas vezes, ela nem lembrará do que aconteceu. A dor de ter feito algo grave em estado de delírio pode ser devastadora quando volta à consciência. Conclusão do capítulo: o surto psicótico não é um mistério espiritual ou um ato de maldade. É o grito de uma mente adoecida, sufocada por dores invisíveis. Só uma sociedade que entende o que é o sofrimento psíquico pode prevenir tragédias como a que abriu este livro. Porque ninguém merece ser julgado por uma mente que já perdeu o juízo, merece ser acolhido para que encontre paz. Capítulo 4. Ele não pediu, ela gritou por socorro, interpretando o delírio como reflexo de uma dor não ouvida. Introdução emocional. A frase dita pela mãe após o ato trágico. Ele pediu, chocou, confundiu e revoltou. Mas essa frase, longe de ser uma justificativa, é a chave para entender o que se passava em sua mente. Ela não estava respondendo a um desejo real do filho, mas a um grito silencioso da própria dor. Este capítulo mergulha na compreensão desse momento, não para desculpar, mas para discernir e prevenir. Parte 1. A psicologia por trás do delírio. 1. Delírio, uma verdade dentro da mentira. O delírio é uma crença firme e algo que não é real, mas que, para a mente em colapso, faz todo sentido. Quando essa mãe disse ele pediu, o que sua mente dizia era, estou em desespero, e minha mente criou essa cena para suportar o insuportável. O cérebro humano, ao ser exposto a estresse extremo e dores emocionais acumuladas, pode produzir essas distorções. O delírio não é fingimento, é sofrimento bruto e desorganizado. 2. A tradução do grito. Essa frase, na prática, não fala sobre o filho. Fala sobre a mãe. Ela dizia, inconscientemente, não estou aguentando, minha mente desmoronou, ninguém viu meu sofrimento, precisei criar uma realidade onde meu gesto fizesse algum sentido. Portanto, o delírio ele pediu pode ser visto como o eco de uma alma gritando por ajuda há muito tempo, e nunca ouvida. Parte 2. A teologia do grito não escutado. 1. Deus escuta o que os outros ignoram. Deus escuta até os gritos silenciosos. A mulher hemorrágica tocou Jesus sem dizer uma palavra, e foi curada. Ana orava sem emitir som, e Deus ouviu. A Bíblia mostra que Deus interpreta o silêncio, as lágrimas, os delírios. Mas será que nós, como igreja e sociedade, escutamos essas dores? 2. O clamor que ninguém reconhece. Muitas vezes, alguém começa a dar sinais de sofrimento. Se isola. Se irrita com facilidade, chora sem motivo, fala coisas desconexas, mas o mundo responde com impaciência, desprezo ou rótulos, drama, preguiça, frescura, demônio. E assim, muitos morrem gritando internamente, e só são ouvidos quando já é tarde. Cristo sempre se adiantava ao sofrimento. Ele não esperava a multidão gritar. Ele via o invisível, escutava o não dito. Parte 3. O que aprendemos com esse grito? 1. Todo delírio tem um recado. Quando alguém em surto diz algo incoerente, há um recado emocional por trás. Pode ser medo de abandono, pode ser uma dor antiga revivida, pode ser um desejo desesperado de alívio. Profissionais da saúde mental, familiares e líderes religiosos precisam aprender a traduzir esses gritos. É preciso sensibilidade, não julgamento. 2. O verdadeiro pedido. Na frase ele pediu, talvez o que essa mãe realmente estivesse tentando dizer, sem saber, era: me ajuda. Alguém me salve de mim, eu estou no fim. Mas ninguém ouviu. Ou melhor, só ouviram depois da tragédia. E este é o alerta. Que não seja sempre assim. Conclusão do capítulo. A frase ele pediu não revela a maldade de uma mãe, mas o colapso de uma mente esgotada. Por trás de todo o delírio, há um pedido não verbalizado de ajuda. Precisamos aprender a escutar antes do grito final.
antes que a dor vire tragédia, porque quem sofre em silêncio não quer matar ninguém, quer matar a dor. Capítulo 5. Quando a mente adoece, a alma grita. A conexão entre o sofrimento psíquico e o clamor interior por sentido, paz e alívio. Capítulo 5. Quando a mente adoece, a alma grita. A conexão entre o sofrimento psíquico e o clamor interior por sentido, paz e alívio. Introdução emocional. A dor da mente é silenciosa, mas seu impacto é devastador. Quando a mente adoece, o mundo interno se fragmenta, e a alma, sede das emoções, dos sentimentos e da consciência, grita por socorro. Esse grito, muitas vezes, não é compreendido. Ele se manifesta em formas confusas, crises de ansiedade, surtos, comportamentos impulsivos, até altos extremos. Este capítulo mergulha nesse grito da alma, explicando como o adoecimento mental é, muitas vezes, o reflexo de uma alma sobrecarregada pela falta de sentido, acolhimento e esperança. Parte 1. A psicologia da mente adoecida. 1. O colapso emocional. A mente humana é como uma estrutura complexa que precisa de equilíbrio para funcionar bem. Emoções não resolvidas, traumas acumulados, cobranças internas e falta de descanso emocional criam rachaduras invisíveis. Com o tempo, essas rachaduras aumentam até que tudo desaba. Esse colapso pode gerar crises de pânico, depressão severa, dissociação, sentir-se fora do próprio corpo, surtos psicóticos, pensamentos ou atos impulsivos e perigosos. 2. A alma quer alívio. Do ponto de vista emocional, quando a mente entra em sofrimento profundo, é como se a alma começasse a gritar por alívio. Esse grito pode vir disfarçado em palavras duras, em atos destrutivos, em silêncio absoluto. É como se a alma dissesse: eu não aguento mais. Me escutem. Parte 2. A teologia do grito da alma. 1. O clamor que Deus ouve. A Bíblia está cheia de gritos de alma. Jó amaldiçoou o dia em que nasceu. Davi escreveu salmos em profunda angústia. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o pescoço. Salmos 69. Elias pediu para morrer. Esses textos não mostram falta de fé, mas fé vivida em meio à dor. Deus não rejeita a alma em colapso. Ele se aproxima dos que gritam do fundo do abismo. 2. A alma não é só espiritual, é também emocional. Durante muito tempo, confundiu-se sofrimento mental com fraqueza espiritual. Mas a alma, na teologia bíblica, envolve sentimentos, emoções, decisões e vontade. Quando dizemos que a alma está gritando, queremos dizer que tudo dentro da pessoa está clamando por cura, não só o espírito, mas também as emoções feridas. Jesus mesmo disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Mateus 26:38. Se o próprio Cristo expressou essa dor, por que silenciaríamos a dor dos outros? Parte 3. Como ouvir o grito da alma antes que ela desabe. 1. Sinais que pedem atenção. Nem sempre o grito da alma é audível. Muitas vezes, ele aparece em mudança repentina de comportamento, falta de energia para viver, frases como estou cansado de tudo ou queria sumir, crises de choro ou apatia total. Esses são pedidos de ajuda disfarçados. Ignorar isso é como virar as costas para um prédio que está prestes a desabar. 2. O papel da escuta, da empatia e do cuidado. Ouvir a dor de alguém é um ato sagrado. Um abraço, um estou aqui, uma conversa sincera podem evitar tragédias. Profissionais de saúde mental, amigos, familiares e líderes espirituais devem aprender a ouvir mais do que falar. Quando a alma grita, não precisa de pregação, precisa de presença. Conclusão do capítulo. Quando a mente adoece, o corpo reage, a vida paralisa e a alma clama. Clama por sentido, por socorro, por cura. O sofrimento mental não é um abismo sem fim, mas um grito de alerta que, se ouvido a tempo, pode conduzir à luz. Ouvir o grito da alma de alguém é talvez a forma mais pura de amor que podemos oferecer. Capítulo 6. Os sinais antes da tragédia. Como o corpo e a alma sinalizam o colapso que se aproxima. Introdução emocional. As grandes tragédias emocionais raramente acontecem sem aviso. Antes que o surto ocorra, antes que a mente desmorone ou o ato extremo aconteça, o corpo, a fala e a alma enviam sinais. Sinais de alerta, de cansaço, de desespero. Mas o problema é que nem sempre estamos atentos, ou dispostos a ouvir. Este capítulo é um convite à sensibilidade. Aprender a identificar os sinais do colapso emocional antes que seja tarde. Porque cada tragédia que se evita começa com alguém que escolhe escutar. 3.
Fase crítica: a desconexão da realidade. Nos estágios mais graves, os sinais evoluem para delírios e alucinações, comportamentos desconectados do contexto, perda da noção de tempo, espaço ou identidade, reações impulsivas, inclusive violentas, motivadas por medo ou confusão mental. Esses sinais não são atos de maldade. São implosões de uma mente que já ultrapassou o limite. Parte 2. A teologia dos avisos não ouvidos. 1. Deus também dá sinais antes das quedas. A Bíblia mostra que, antes das grandes crises, Deus sempre envia alertas. Antes do dilúvio, Noé avisou. Antes da queda de Jerusalém, os profetas clamaram. Antes da cruz, Jesus avisou que seria entregue, mas os alertas só salvam os que escutam. Hoje, o Espírito de Deus continua nos sensibilizando, nos move a perceber quando alguém está mal, nos incomoda quando ignoramos uma lágrima ou um silêncio estranho. Ignorar esses sinais é fechar os ouvidos ao chamado do céu. 2. O cuidado como missão espiritual. Jesus era especialista em perceber o que ninguém via. Ele notava o olhar abatido, o toque tímido, a fé silenciosa. Seus milagres nasciam da sensibilidade. A missão da igreja dos cristãos é a mesma: ver antes que desabe, socorrer antes que se perca, escutar antes que se grite. A tragédia que evitamos é o milagre que outro esperava. Parte 3. Como agir diante dos sinais. 1. Atenção verdadeira. Desenvolve o hábito de observar com empatia. Como a pessoa está falando, o que ela não está dizendo. Está mais calada, irritada, frágil. A escuta atenta salva. Ela pode ser o primeiro passo para impedir um colapso. 2. Intervenção com amor. Se perceber sinais preocupantes, não julgue, não pressione, diga: percebi que você está diferente. Quer conversar? Sugira buscar ajuda profissional. Se necessário, acione serviços de emergência. Não espere que a pessoa peça ajuda. Quem está no limite quase nunca consegue. Conclusão do capítulo. A tragédia que chocou a todos poderia, talvez, ter sido evitada, se os sinais tivessem sido ouvidos. Cada silêncio estranho, cada frase solta, cada lágrima calada era um pedido disfarçado. Precisamos treinar nossos olhos para ver além da aparência, porque as tragédias que mais doem são aquelas que deram sinais, e ninguém quis escutar. Capítulo 7. Há pessoas que vivem encarceradas sem nunca terem pisado numa cela. Estão livres por fora, mas presas por dentro. São cativas de traumas, de culpas, de pensamentos obsessivos e emoções mal resolvidas. A mente, quando adoece, pode se tornar o pior cárcere, e o mais solitário. Capítulo 7. O cárcere da mente, quando a prisão não está nas grades, mas nos pensamentos que nos aprisionam. Introdução emocional. Há pessoas que vivem encarceradas sem nunca terem pisado numa cela. Estão livres por fora, mas presas por dentro. São cativas de traumas, de culpas, de pensamentos obsessivos e emoções mal resolvidas. A mente, quando adoece, pode se tornar o pior cárcere, e o mais solitário. Este capítulo trata das prisões invisíveis que impedem as pessoas de viver plenamente. Não são grades de ferro, mas grades de dor, medo e silêncio. Parte 1. A psicologia da mente aprisionada. 1. A prisão invisível. A mente se torna um cárcere quando há pensamentos repetitivos e negativos. Não presto, sou um fardo, não há saída. O trauma do passado domina o presente, a ansiedade aprisiona no futuro e a depressão puxa para o passado. A pessoa vive em alerta constante, como se algo ruim estivesse para acontecer a todo momento. Esse cárcere psicológico cria um estado de sofrimento crônico, onde a dor parece não ter fim e o próprio eu se torna um inimigo. 2. As grades emocionais. Algumas das grades mais comuns são: culpa extrema, quando a pessoa não se perdoa por erros reais ou imaginários; vergonha profunda, por traumas sofridos, especialmente os que envolvem abusos; abandono ou rejeição; medo constante, da rejeição, do fracasso, do julgamento. Essas emoções, quando não acolhidas e tratadas, trancam a alma numa cela sem janelas. Parte 2. A teologia da liberdade interior. 1. Cristo liberta de dentro para fora. Jesus não veio apenas curar corpos, mas libertar mentes. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Essa verdade começa com reconhecer que estamos presos, e que precisamos de ajuda. A mulher samaritana carregava vergonha e rejeição. O gadareno vivia em cemitérios, acorrentado, fora de si. Ambos estavam em cárceres interiores, e ambos foram libertos quando encontraram Jesus.
Reflexão inspirada no Gadareno. O Gadareno vivia entre os túmulos, isolado, despido, violento, gritando dia e noite. Não eram as correntes físicas que o prendiam, mas as correntes da alma. Ele era um homem vivo habitando entre os mortos, carregando dores que o mundo não entendia, mas tudo mudou quando ele encontrou Jesus. Bastou um olhar, uma palavra de autoridade e compaixão, e o cárcere da mente se desfez. Os gritos cessaram. O homem se assentou, vestido e em perfeito juízo. Essa história mostra que nenhuma prisão mental é forte demais para o toque do Salvador. O cárcere da mente pode ser escuro e profundo, mas quando Jesus entra, até o mais atormentado encontra descanso. Que essa verdade inspire aqueles que vivem aprisionados em pensamentos destrutivos. Há um caminho de volta à paz. E esse caminho passa por um encontro real com aquele que liberta. 2. Deus não rejeita os presos da alma. Davi, mesmo rei, clamava: tira minha alma do cárcere, para que eu louve o teu nome. Salmo 142:7. A prisão emocional e espiritual não afasta a Deus, ao contrário, é nesses momentos que ele se aproxima com mais ternura. O Evangelho é, sobretudo, uma boa notícia para os cativos. Não apenas os encarcerados por crimes, mas os escravizados por pensamentos e dores invisíveis. Parte 3. Caminhos para a libertação interior. 1. Reconhecer o cárcere. A cura começa quando alguém diz: eu não estou bem. Negar a dor só a fortalece. Aceitar que existe um cárcere emocional não é fraqueza, é o primeiro passo da libertação. 2. Buscar ajuda sem medo. A liberdade da mente exige apoio. Terapia psicológica ajuda a organizar pensamentos e tratar traumas. Apoio espiritual, oração, leitura da palavra, confissão e aconselhamento com maturidade. Relações seguras, amigos e familiares que acolhem sem julgar. Deus usa pessoas e processos. Milagres podem ser instantâneos, mas a maioria da cura emocional é construída com paciência e fé. Conclusão do capítulo. A mente aprisionada sofre calada. Ninguém vê as grades. Capítulo 8. Quando a fé adoece. Como a espiritualidade mal compreendida pode se tornar um peso e não um alívio. Introdução emocional. A fé foi feita para libertar, fortalecer e consolar. Mas, quando mal compreendida ou mal ensinada, ela pode se tornar uma prisão, um fardo, uma fonte de culpa e medo. Muitas pessoas adoecem em nome de uma fé distorcida, e não percebem que o problema não está em Deus, mas na forma como se relacionam com Ele. Neste capítulo, vamos refletir sobre como a espiritualidade pode adoecer a mente e a alma quando perde sua essência de amor e acolhimento. E como reencontrar o caminho de uma fé saudável, que cura em vez de ferir. Parte 1. A psicologia da fé adoecida. 1. Crenças distorcidas geram sofrimento. Algumas pessoas carregam dentro de si ideias como: se estou sofrendo, é porque Deus me abandonou. Se eu errar, Deus vai me punir. Tenho que ser perfeito para ser aceito por Deus. Não posso sentir tristeza ou dúvida, se não estou pecando. Esses pensamentos criam culpas exageradas, ansiedade espiritual, medo de Deus e até depressão. A fé, que deveria aliviar o sofrimento, acaba o multiplicando. 2. Religião sem amor machuca. Quando a fé é usada para controlar, oprimir ou envergonhar, ela se afasta da essência do Evangelho. Frases como: isso é falta de fé, ou crente de verdade não sofre, são cruéis e desumanas. Ninguém deixa de ser humano por ter fé. Pessoas em sofrimento mental muitas vezes são levadas a esconder sua dor para não escandalizar, ou não parecer fracas. Isso as isola ainda mais, e piora o quadro. Parte 2. A teologia da fé que cura. 1. Deus não espera perfeição, espera sinceridade. Jesus jamais exigiu perfeição de ninguém. Ele acolheu pecadores, chorou com os que sofriam, não condenou os fracos.
A mulher adúltera foi perdoada. Pedro, que negou, foi restaurado. Tomé, que duvidou, foi respeitado. Deus não rejeita o cansado, o confuso, o quebrado. Ele os convida para perto. 2. A verdadeira fé lida com dúvidas e dor. A Bíblia mostra homens e mulheres de fé que também choraram, questionavam e sofreram. Jó lamentou. Davi se angustiou. Jeremias amaldiçoou o dia em que nasceu. Jesus chorou no Getsemane. Esses exemplos nos ensinam que a fé verdadeira não nega a dor, ela a atravessa com esperança e humanidade. Parte 3. Caminhos para restaurar a espiritualidade saudável. 1. Repensar a fé. É necessário desfazer as ideias distorcidas sobre Deus, compreender que Deus é Pai, não carrasco, lembrar que sentir dor não é pecado. Uma fé madura acolhe a fraqueza, entende o processo e não exige perfeição. Ela caminha com o ser humano, e não contra ele. 2. Espiritualidade e saúde mental. Aliadas, não rivais, a fé pode e deve andar com a psicologia. Orar é importante, mas também é necessário tratar. Ler a Bíblia fortalece, mas não substitui o cuidado profissional. Jejuar edifica, mas cuidar do corpo e da mente é igualmente espiritual. Buscar um psicólogo não é falta de fé, é amor próprio. Conclusão do capítulo. A fé doente afasta, cobra, oprime. A fé saudável acolhe, cura e aproxima de Deus. Quando entendemos isso, descobrimos que Deus não exige super-heróis, mas filhos sinceros. E então, a fé volta a ser o que sempre foi: abrigo, descanso e recomeço. Capítulo 9. A infância ferida e suas marcas no presente. Como as experiências da infância moldam nossa vida emocional e espiritual. Introdução emocional. A infância é o solo onde nossas emoções e crenças mais profundas são plantadas. É um período formativo, mas também vulnerável. A dor, os traumas, as rejeições e as perdas vividas na infância podem deixar cicatrizes invisíveis, mas profundamente marcantes. Muitas dessas feridas, quando não tratadas, continuam a influenciar nossas escolhas, relações e até a nossa compreensão de Deus. Neste capítulo, vamos explorar como as feridas da infância nos moldam e como, com a ajuda de Deus e do cuidado psicológico, podemos encontrar cura. Parte 1. A psicologia da infância ferida. 1. Os traumas infantis e suas consequências. As experiências vividas na infância formam a base de nossa autoestima, crenças e percepção do mundo. Se uma criança é maltratada, negligenciada ou vive em um ambiente instável, isso pode afetar seu desenvolvimento emocional e psicológico. Alguns efeitos comuns de traumas infantis incluem: baixa autoestima. A criança que não é amada ou valorizada aprende a acreditar que não merece amor. Medo de abandono. A falta de segurança no lar cria um medo constante de ser deixado para trás ou rejeitado. Comportamentos disfuncionais. Pessoas com infâncias traumáticas podem desenvolver padrões de comportamento autodestrutivos ou dificuldade em estabelecer relações saudáveis. 2. Como as feridas do passado moldam o presente. As dores da infância não desaparecem com o tempo. Elas ficam guardadas na memória emocional, e, muitas vezes, essas feridas se manifestam de maneiras indiretas, como dificuldade em confiar nas pessoas, reações exageradas a críticas ou rejeições, medos irracionais ou crises de ansiedade, dificuldade em se conectar com Deus como uma figura de amor e proteção.
Esses padrões são como ecos do passado, ecoando no presente e influenciando a forma como vemos o mundo e a nós mesmos. Parte 2. A teologia da cura das feridas emocionais. 1. Deus cuida da criança ferida. Jesus tem um olhar especial para as crianças. Ele disse: Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Ele reconhece o valor da infância e se importa profundamente com os traumas que a criança vive. Deus não ignora as feridas da infância. Ele é o curador das almas quebradas, e seu amor pode restaurar os danos causados pela negligência, rejeição ou abuso. Através de Cristo, a criança ferida encontra um pai que cuida, acolhe e sara. 2. A fé que restabelece a infância perdida. Embora a infância seja um tempo irreversível, Deus pode restaurar as áreas feridas do nosso ser. Ele pode curar as memórias de dor, substituir os traumas por uma nova identidade e preencher os vazios emocionais com seu amor. Paulo disse: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas, quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13:11. A maturidade emocional em Cristo nos permite superar as marcas da infância e vivenciar uma nova forma de ser, mais plena e mais curada. Parte 3. Caminhos para a cura da infância ferida. 1. Reconhecer as feridas do passado. O primeiro passo para a cura é olhar para o passado sem negar ou evitar as dores vividas. Algumas perguntas podem ajudar nesse processo. Quais experiências da minha infância ainda me machucam? Como essas experiências moldaram minha maneira de ver a mim mesmo e aos outros? Quais padrões de comportamento posso perceber que vêm do meu passado doloroso? 2. Perdoar e libertar. Uma das chaves mais profundas para a cura da infância ferida é o perdão. Perdoar não significa esquecer, mas sim liberar a dor do passado para que ela não continue a ter poder sobre nós. A Bíblia ensina: perdoai, e sereis perdoados. Lucas 6:37. O perdão é um ato de libertação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Deus nos oferece perdão incondicional e a força para perdoar os que nos feriram. 3. Buscar cura através da terapia e da oração. A cura emocional da infância ferida geralmente requer um processo contínuo. A terapia psicológica é essencial para ajudar a pessoa a entender e superar os efeitos do trauma. Juntamente com isso, a oração e o apoio espiritual são fundamentais. Deus pode restaurar nossa identidade perdida, preencher o vazio e nos curar emocionalmente. Conclusão do capítulo: a infância ferida não define quem somos, mas pode nos moldar profundamente. Ao reconhecermos as marcas do passado, perdoarmos as ofensas e nos entregarmos à cura de Deus, podemos ser restaurados. Cristo, o grande curador, olha com compaixão para as nossas feridas e nos oferece uma nova vida, onde a dor do passado não mais nos prende, a cura não apaga o que vivemos, mas nos dá a chance de viver novamente, agora, de forma inteira e renovada. Capítulo 10. O poder do perdão, libertando a alma das correntes da mágoa e do ressentimento. Introdução emocional. O perdão é uma das ferramentas mais poderosas para a cura da alma, mas também é uma das mais difíceis de praticar. Quando alguém nos fere profundamente, o desejo de retribuição, o ressentimento e a mágoa podem tomar conta de nós, aprisionando nossa mente e coração em um ciclo de dor. Perdoar não significa esquecer,
mas libertar-se da carga que o perdão retido impõe. Neste capítulo, vamos explorar como o perdão é uma chave vital para a nossa paz interior e para a nossa caminhada espiritual, e como ele pode ser o caminho para a verdadeira liberdade emocional. Parte 1. A psicologia do perdão. 1. O peso da mágoa não perdoada. A mágoa não resolvida é como um veneno que se instala na alma e no corpo. Quando nos recusamos a perdoar, começamos a sofrer ressentimento, sentimentos amargos que nos impedem de seguir em frente, raiva acumulada. A raiva não expressada se torna tóxica e, muitas vezes, se volta contra nós mesmos, gerando sintomas físicos e emocionais, como ansiedade e depressão, isolamento. Guardar rancor pode nos afastar das pessoas e até de Deus, criando uma barreira invisível, mas real, entre nós e a paz. O perdão é a única forma de interromper esse ciclo vicioso. Quando perdoamos, liberamos nossa alma do cativeiro da mágoa e nos permitimos viver em liberdade. 2. O perdão como libertação emocional. Perdoar não é uma simples decisão intelectual, é um processo emocional que envolve reconhecimento da dor. Para perdoar, precisamos primeiro reconhecer que fomos feridos. Não podemos ignorar o sofrimento. Escolha consciente de libertar. Perdoar é uma decisão que nos liberta da prisão emocional, não da responsabilidade do outro. Cura gradual. O perdão é um processo. Muitas vezes, ele não ocorre de uma vez, mas vai se desenvolvendo ao longo do tempo. A cura vem quando entendemos que não precisamos carregar o peso do outro. O perdão é, antes de tudo, um presente que damos a nós mesmos. Parte 2. A teologia do perdão. 1. O perdão de Deus. O perdão de Deus é incondicional e transformador. Na cruz, Jesus nos deu o maior exemplo de perdão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23-34. Ele perdoou aqueles que o humilharam e crucificaram, mostrando que o perdão é a chave para a paz verdadeira. Deus não apenas nos perdoa, mas nos ensina a perdoar. Em Mateus 6:14-15, Jesus diz: Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O perdão não é opcional para o cristão, mas uma obrigação espiritual que reflete a graça que recebemos de Deus. Perdoar é uma maneira de imitar a Deus em sua misericórdia infinita. 2. O perdão é libertador. O perdão liberta não apenas o outro, mas a nós mesmos. Quando Deus nos perdoa, Ele nos libera da culpa e da condenação. Quando perdoamos os outros, nós também nos libertamos da prisão do ressentimento. O perdão é um ato de fé, porque não depende da justiça humana ou do comportamento do outro, mas da nossa decisão de obedecer ao mandamento de Cristo. É um passo em direção à cura completa, que nos permite viver em liberdade. Parte 3. Caminhos para o perdão verdadeiro. 1. A decisão de perdoar. Perdoar não significa sentir que a dor desapareceu imediatamente. O perdão começa com uma decisão de não deixar que a dor do passado controle nossa vida no presente. A decisão de perdoar é um ato de coragem e fé. Para isso, reconheça a dor, decida não deixar que a ofensa continue a governar suas emoções. Lembre-se de que o perdão é uma escolha e não um sentimento. 2. Enfrentar o processo do perdão. O perdão é um processo emocional que pode levar tempo. Pode ser necessário repetir o perdão várias vezes, especialmente se as emoções voltarem. Perdoar o que não foi dito. Às vezes, as palavras que não foram ditas ou gestos que não foram feitos machucam mais do que ações concretas. Buscar cura interior. Muitas vezes, o perdão não envolve apenas o outro, mas também a cura das nossas próprias feridas internas, que nos impedem de perdoar. 3. Entendendo a liberdade através do perdão. Quando perdoamos, liberamos a nossa alma de um fardo pesado. O perdão abre espaço para a reconciliação, a paz e a cura. E, ao perdoar, encontramos uma paz mais profunda, porque estamos imitando o perdão incondicional de Cristo. Conclusão do capítulo. O perdão é um ato de coragem, não de fraqueza. Quando perdoamos, não estamos ignorando o mal que nos foi feito, mas decidimos não permitir que o mal nos defina. O perdão é libertador e é um dos maiores presentes que podemos dar a nós mesmos e aos outros. O perdão não apaga o que aconteceu, mas nos liberta para viver o que está por vir. A verdadeira paz vem quando a alma se liberta das correntes da mágoa e do ressentimento, permitindo que o amor de Deus nos envolve e nos cure. Capítulo 11. A mentira que vivemos, como as ilusões e enganos nos afastam da verdade que liberta. Introdução emocional. Vivemos em um mundo repleto de mentiras.
mentiras que contamos aos outros, mentiras que contamos a nós mesmos e mentiras que o mundo nos conta. Muitas dessas mentiras nos aprisionam e nos afastam da paz interior e da verdadeira liberdade. Criamos uma versão distorcida de quem somos, do que desejamos e até do que acreditamos ser possível. Neste capítulo, vamos explorar as mentiras que carregamos e como, ao confrontá-las, podemos encontrar a verdadeira liberdade emocional e espiritual. Parte 1. A psicologia das mentiras que contamos. 1. A mentira sobre quem somos. Desde muito cedo, a sociedade e nossas experiências pessoais começam a nos ditar quem devemos ser. A cultura nos ensina que precisamos ser perfeitos para ser amados e aceitos. O sucesso é a chave para a felicidade. Somos definidos pelos nossos erros. Essas mentiras criam uma identidade falsa, baseada em expectativas externas. Muitas vezes, as pessoas vivem a vida tentando atender aos padrões que não correspondem à sua essência, mas que acreditam serem necessários para encontrar aceitação. Essas mentiras nos afastam de quem realmente somos e nos deixam vivendo uma vida que não nos pertence, uma vida de falsas aparências e insatisfação. 2. A mentira do controle. Uma das mentiras mais prejudiciais que contamos a nós mesmos é a crença de que podemos controlar tudo. Vivemos com a ilusão de que o controle é a chave para a segurança emocional, o sucesso e a paz. Tentamos controlar os outros, as circunstâncias e até nossos sentimentos. Criamos expectativas irrealistas de que podemos evitar a dor, o fracasso ou as perdas. Essa mentira nos aprisiona, porque a vida é imprevisível e muitas coisas estão além do nosso controle. A busca constante pelo controle gera ansiedade, frustração e uma sensação de impotência. Parte 2. A teologia da verdade que liberta. 1. Jesus é verdade. Em João 14,6, Jesus afirma: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada na verdade. E essa verdade não é uma ideia abstrata, mas uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é a verdade que liberta da mentira que nos aprisiona. A mentira que vivemos se desfaz quando encontramos Cristo. Ele nos revela a verdade sobre quem somos, sobre o amor de Deus por nós e sobre a verdadeira liberdade. Quando nos rendemos à sua verdade, encontramos a paz que o mundo não pode oferecer. 2. O poder de confrontar a mentira. A Bíblia nos ensina que a mentira é uma das armas do inimigo. Em João 8,44, Jesus descreve Satanás como o pai da mentira. Ele semeia confusão, distorce a realidade e tenta nos afastar da verdade de Deus. Confrontar as mentiras que vivemos é um ato de coragem espiritual. Quando reconhecemos que fomos enganados, temos a oportunidade de alinhar nossa vida com a verdade de Deus e experimentar a liberdade que vem dela. Isso inclui a verdade sobre nossa identidade. Não somos o que os outros dizem que somos, nem somos definidos pelos nossos erros. A verdade sobre o sofrimento. A dor faz parte da vida, mas não nos define. A verdade sobre o amor de Deus. Ele nos ama incondicionalmente, não porque somos perfeitos, mas porque somos seus filhos. Parte 3. Caminhos para viver a verdade. 1. A autoaceitação e a verdade interna. Muitas vezes, a mentira que vivemos está enraizada na nossa incapacidade de aceitar quem realmente somos. Quando tentamos ser algo que não somos, criamos uma tensão interna, uma luta constante para manter as aparências. Viver a verdade significa aceitar nossas imperfeições e nos permitir ser humanos, com todas as nossas fraquezas e limitações. A verdadeira liberdade vem quando paramos de tentar agradar os outros e começamos a viver de acordo com a nossa verdadeira essência. 2. Romper com as falsas expectativas. É importante identificar e confrontar as falsas expectativas que nos foram impostas ao longo da vida. A expectativa de ser perfeito, de ter sucesso a qualquer custo, de nunca falhar, de nunca sentir dor. Tudo isso são mentiras que nos afastam da verdadeira felicidade. Deus nos chamou para uma vida de confiança e descanso nele. Não somos chamados a ser perfeitos, mas a viver com propósito e autenticidade. Isso inclui aceitar as imperfeições e viver a vida que Ele nos dá com gratidão e sabedoria. 3. Viver de acordo com a verdade de Deus. Para abandonar as mentiras que vivemos, precisamos nos nutrir da verdade da palavra de Deus. Ela revela quem somos em Cristo, o que Deus pensa de nós e qual é o seu propósito para a nossa vida. À medida que nos conectamos mais com essa verdade, ela vai substituindo as mentiras internas que carregamos. A oração, a meditação na palavra e a comunidade de fé são meios de fortalecer nossa conexão com a verdade que liberta.
O relacionamento com Deus nos permite viver a verdade de forma plena. Conclusão do capítulo. Viver uma mentira é viver em uma prisão emocional e espiritual. As mentiras que contamos a nós mesmos, as mentiras que a sociedade nos impõe, as mentiras que aceitamos como verdades criam barreiras que nos afastam da liberdade plena. A verdadeira liberdade vem quando vivemos a verdade de Cristo, quando nos aceitamos como somos e quando confrontamos as falsas. Capítulo 12. O valor da dor. Como o sofrimento pode ser uma chave para o crescimento e transformação. Introdução emocional. A dor é uma das experiências mais universais da vida humana. Todos passamos por ela, de diferentes formas e intensidades. Muitas vezes, a dor é vista como algo a ser evitado a todo custo. No entanto, a dor pode ter um valor transformador. Ela não apenas nos desafia, mas também nos convida a crescer, a aprender e a buscar um propósito mais profundo. Neste capítulo, vamos explorar como a dor pode se tornar uma oportunidade de crescimento emocional e espiritual, e como, através da fé, podemos encontrar significado até nas experiências mais difíceis. Parte 1. A psicologia da dor. 1. A dor como sinal de alerta. A dor, embora desconfortável, é uma resposta natural do corpo e da mente para nos alertar sobre algo que está errado. Ela nos diz que há algo que precisa de atenção, seja um ferimento físico, uma emoção não resolvida ou um comportamento autodestrutivo. Psicologicamente, a dor emocional pode nos ajudar a perceber conflitos internos. A dor emocional muitas vezes revela questões não resolvidas, como traumas do passado, inseguranças ou medos não confrontados, necessidade de mudança. A dor pode ser um indicativo de que precisamos alterar algo em nossas vidas, seja nossas atitudes, relacionamentos ou até mesmo a maneira como nos vemos. Quando a dor é vista como um sinal de que algo precisa ser ajustado, ela se torna uma ferramenta de autoconhecimento. O sofrimento pode, portanto, ser um convite para a introspecção e para a dor. 2. A dor como catalisador de crescimento. Embora a dor seja desconfortável, ela também tem o potencial de promover um profundo crescimento emocional e psicológico. Quando passamos por situações difíceis, podemos ser desafiados a desenvolver resiliência. Enfrentar e superar a dor nos ensina a ser mais fortes, a lidar com dificuldades e a desenvolver uma capacidade de resistência diante das adversidades. Aprofundar nossa empatia. A dor nos conecta com os outros de forma mais profunda. Quando passamos por ela, desenvolvemos uma maior capacidade de compreender e apoiar os que também sofrem. Reavaliar nossas prioridades. O sofrimento pode nos fazer repensar o que realmente importa na vida, o que nos leva a uma maior clareza de propósito e a um senso renovado de direção. Em muitas situações, a dor se torna o catalisador de uma transformação interna que não seria possível sem ela. Parte 2. A teologia do sofrimento e da dor. 1. O sofrimento de Jesus. A dor tem um significado profundo na fé cristã, principalmente ao olharmos para o sofrimento de Jesus. Cristo sofreu profundamente, não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente, quando carregou o peso dos pecados da humanidade. O sofrimento de Jesus não foi em vão. Ele transformou a dor em sacrifício redentor, oferecendo-se como o Cordeiro de Deus para a salvação da humanidade. Através de sua dor, encontramos perdão, restauração e vida eterna. Jesus não apenas nos compreende em nosso sofrimento, mas também nos mostra o caminho de como ele pode ser redentor. Ele nos oferece consolo e esperança, assegurando que, mesmo no meio da dor,
Ele está conosco. Como diz em Isaías 53:3, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, e experimentado no sofrimento. 2. O propósito do sofrimento na vida cristã. Embora o sofrimento seja uma realidade inevitável, a fé cristã nos ensina que Deus pode usar a dor para moldar o caráter. Em Romanos 5:3-4, Paulo escreve: Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. O sofrimento tem um propósito de crescimento e transformação. Através dele, somos refinados, nossa fé é fortalecida, e aprendemos a confiar mais profundamente em Deus. 3. A esperança além da dor. A dor nunca é o fim na vida cristã. A Bíblia nos assegura que, embora o sofrimento seja real e difícil, ele não é eterno. Em Apocalipse 21:4, Deus promete que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, nem haverá luto, nem clamor, nem dor. A dor e o sofrimento têm um fim, e o futuro que Deus nos promete é de completa restauração. O sofrimento, portanto, não é algo sem sentido, mas um meio pelo qual Deus nos leva a uma esperança mais profunda e a promessa de um futuro glorioso. Parte 3. Como lidar com a dor de maneira saudável. 1. A aceitação da dor como parte da vida. Uma das primeiras coisas que devemos aprender em relação à dor é que ela faz parte da experiência humana. Não podemos evitar completamente o sofrimento, mas podemos aprender a enfrentá-lo de maneira saudável, sem permitir que ele nos destrua ou nos aprisione. A aceitação da dor não significa que devemos gostar dela ou buscá-la ativamente. Em vez disso, trata-se de reconhecer a dor como parte do processo de crescimento e buscar maneiras de aprender e crescer com ela. 2. A importância do apoio emocional. Em momentos de dor, é crucial buscar apoio emocional. Isso pode incluir conversar com amigos, familiares, terapeutas ou líderes espirituais. O apoio de outros pode ser uma fonte de consolo e de força durante o sofrimento, ajudando-nos a processar e entender a dor de maneira mais saudável. A Bíblia também nos encoraja a apoiar uns aos outros no sofrimento. Chorai com os que choram. Romanos 12:15. A solidariedade nos ajuda a carregar o fardo da dor e nos permite ver o sofrimento de uma perspectiva mais compartilhada e menos isolada. 3. A fé como fonte de consolo e esperança. A oração, a meditação nas Escrituras e a confiança em Deus são fundamentais para lidarmos com a dor de maneira saudável. Quando nos voltamos para Deus, encontramos consolo, força e esperança. Em 2 Coríntios 1:3-4, Paulo diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. A dor, quando vivida com Deus, pode se transformar em uma oportunidade de experimentar sua proximidade e sua paz. Conclusão do capítulo. Embora a dor seja uma experiência inevitável e, muitas vezes, difícil de enfrentar, ela tem um valor transformador. Quando a vivemos com fé e esperança, ela pode nos ensinar a ser mais resilientes, mais empáticos e mais profundamente conectados com Deus. A dor não é o fim da jornada, mas parte do processo de crescimento e transformação. Em Cristo,
A dor tem um propósito: nos levar à maturidade espiritual, ao fortalecimento da fé e à experiência do consolo divino. E, no final, a dor será substituída pela alegria eterna, quando Deus enxugará toda lágrima de nossos olhos e nos conduzirá à sua presença, onde não haverá mais dor nem sofrimento. Capítulo 13. O poder da esperança. Como a esperança nos capacita a viver com propósito e a superar as adversidades. Introdução emocional. A esperança é uma força invisível, mas poderosa. Em momentos de dificuldades extremas, quando tudo parece perdido, é a esperança que nos sustenta e nos dá forças para seguir em frente. Ela não é uma ilusão ou uma fuga da realidade, mas uma confiança firme de que o amanhã pode ser melhor, mesmo quando o presente é sombrio. Neste capítulo, exploraremos como a esperança nos capacita a viver com propósito, a enfrentar os desafios da vida e encontrar significado, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Parte 1. A psicologia da esperança. 1. O papel da esperança na saúde mental. A esperança tem um impacto profundo sobre nossa saúde mental. Estudos mostram que pessoas com altos níveis de esperança têm maior capacidade de lidar com o estresse, a ansiedade e a depressão. A esperança nos permite olhar para o futuro com otimismo, o que reduz os sentimentos de desesperança e impotência. A esperança funciona como uma âncora psicológica, nos mantendo firmes durante as tempestades da vida. Quando acreditamos que há uma possibilidade de algo melhor, nossa atitude e nossas ações se tornam mais focadas e resilientes. 2. Esperança como motivação para a ação. A esperança não é uma emoção passiva. Pelo contrário, ela nos motiva a agir. Quando temos esperança, acreditamos que nossas ações podem ter um impacto positivo no futuro. Isso nos leva a buscar soluções, a persistir diante das dificuldades e investir em nosso crescimento pessoal. A psicologia nos ensina que a esperança é um dos principais fatores que nos impulsionam a buscar metas e a nos esforçar para alcançá-las, mesmo quando os obstáculos parecem insuperáveis. A esperança é a força que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias nos dizem o contrário. 3. O perigo da desesperança. Quando perdemos a esperança, a desmotivação se instala e podemos nos sentir paralisados, sem direção e sem propósito. A desesperança pode levar a um ciclo vicioso de emoções negativas, como tristeza profunda, falta de energia e apatia. Sem esperança, as dificuldades se tornam montanhas intransponíveis e o futuro parece uma escuridão sem fim. A chave para superar a desesperança é restaurar a esperança. A esperança é o que nos permite ver além das dificuldades e acreditar que há luz no fim do túnel, mesmo quando o caminho parece escuro e incerto. Parte 2. A teologia da esperança. 1. A esperança em Cristo. Uma esperança viva. Na fé cristã, a esperança não é baseada em meras suposições ou desejos. Ela está firmemente ancorada na promessa de Deus, que nunca falha. A esperança que encontramos em Cristo é uma esperança viva, porque Ele venceu a morte e nos deu a garantia de que em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. A Bíblia descreve a esperança cristã como algo seguro e constante. Em 1 Pedro 1:3, Paulo nos lembra: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A esperança cristã é uma esperança que não depende das circunstâncias, mas da fidelidade das promessas de Deus. Ela nos dá a certeza de que, mesmo nos momentos de sofrimento, não estamos sozinhos. Deus está conosco, e Ele tem um propósito para nossas vidas, mesmo quando não conseguimos compreendê-lo imediatamente. 2. A esperança como âncora da alma. Em Hebreus 6:19, somos ensinados que a esperança é a âncora da alma, que nos mantém firmes, mesmo nas tempestades da vida. A metáfora da âncora é poderosa porque, assim como uma âncora mantém um navio estável em meio às ondas, a esperança em Cristo nos mantém estáveis e seguros, mesmo nas dificuldades. A esperança não elimina o sofrimento, mas nos dá a força para perseverar e a coragem para continuar. Ela nos permite manter a fé em tempos de crise, sabendo que Deus nunca nos abandona. O futuro pode ser incerto, mas a esperança nos assegura que, com Deus, sempre há um propósito e uma promessa de redenção. 3. Esperança e paciência, o fruto do Espírito. A esperança cristã está intimamente ligada à paciência, que é um fruto do Espírito Santo. Em Romanos 8:25, Paulo nos ensina que se esperamos o que não vemos,
Com paciência o aguardamos. A esperança nos ensina a esperar com confiança, a não desistir, mesmo quando as promessas de Deus ainda não se materializaram. A esperança cristã é uma esperança ativa, que nos ensina a aguardar com fé e confiança. Ela nos dá a paciência para esperar no tempo de Deus, sabendo que Ele é fiel e cumprirá suas promessas. Parte 3. Como cultivar esperança na vida cotidiana. 1. Praticando a gratidão. Uma maneira de cultivar esperança em nossas vidas é praticando a gratidão. Quando somos gratos, nossa perspectiva muda. Em vez de focarmos no que nos falta ou no que está errado, começamos a reconhecer as bênçãos que já temos. A gratidão nos ajuda a ver as dificuldades sob uma nova ótica, e nos lembra das coisas boas que Deus tem feito em nossas vidas. Gratidão e esperança estão profundamente conectadas. Quando somos gratos, nossa esperança se fortalece porque vemos a bondade de Deus, mesmo nas pequenas coisas. 2. Confiando nas promessas de Deus. Para cultivar esperança, é essencial confiar nas promessas de Deus. Ele prometeu estar conosco em todas as situações, Mateus 28:20, e garantir nossa vitória no final, Romanos 8:37. Quando confiamos nas promessas de Deus, nossa esperança cresce, porque sabemos que Ele nunca falha e que seu plano para nós é sempre bom. 3. Envolvendo-se com a comunidade de fé. A esperança é mais forte quando compartilhada. Envolver-se com uma comunidade de fé nos ajuda a fortalecer nossa esperança. Juntos, podemos nos apoiar mutuamente, orar uns pelos outros e lembrar uns aos outros das promessas de Deus. A comunidade cristã é um lugar onde a esperança se multiplica, porque juntos podemos enfrentar os desafios da vida com confiança no futuro. Conclusão do capítulo. A esperança é a luz que ilumina os momentos mais sombrios, uma força poderosa que nos capacita a continuar, mesmo quando tudo parece perdido. A esperança não é um sonho vazio, mas uma confiança firme nas promessas de Deus, que são verdadeiras e infalíveis. A esperança cristã nos assegura que, mesmo nas adversidades, temos um propósito e um futuro glorioso com Deus. Ela nos dá a paciência para esperar e a força para perseverar, pois sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Quando cultivamos a esperança, encontramos força para enfrentar a vida com coragem e confiança, sabendo que, no final, Capítulo 14. O valor da verdade. Como a verdade nos liberta e nos leva à transformação verdadeira. Introdução emocional. A verdade é um valor que tem sido fundamental para a humanidade desde os tempos mais antigos. Em um mundo cheio de enganos e meias-verdades, a busca pela verdade se torna não apenas uma necessidade ética, mas também uma jornada de autoconhecimento e liberdade. Muitas vezes, tememos a verdade, porque ela pode ser dolorosa ou desafiadora, mas é ela que, no fim das contas, nos traz a verdadeira liberdade. Neste capítulo, exploraremos como a verdade, tanto no contexto psicológico quanto teológico, nos liberta, nos ajuda a viver de maneira autêntica e nos guia em direção a uma transformação genuína. Parte 1. A psicologia da verdade. 1. A verdade como base para o autoconhecimento. A verdade tem um papel crucial no processo de autoconhecimento. Viver de acordo com a verdade significa estar em sintonia consigo mesmo, com nossas emoções, pensamentos e comportamentos. Quando negamos a verdade, seja sobre nossas fraquezas, limitações ou falhas, começamos a viver em um estado de dissonância cognitiva, onde nossas ações e nossos valores entram em conflito. O autoconhecimento só é possível quando somos honestos conosco. A verdade sobre nós mesmos, nossas motivações, medos e anseios, nos permite entender melhor as razões pelas quais agimos de determinada maneira. A verdade é o espelho que nos permite ver quem realmente somos e, ao fazer isso, nos ajuda a mudar para melhor. 2. A verdade como liberdade emocional. Muitas vezes, temos medo da verdade, pois acreditamos que ela pode nos machucar ou destruir. No entanto,
Enfrentar a verdade pode ser a chave para nossa liberdade emocional. Quando mentimos para nós mesmos ou escondemos a realidade, nos aprisionamos em uma prisão emocional que nos impede de crescer. A mentira cria uma sensação de controle ilusório, mas a verdade, embora desconfortável, é libertadora. Ela nos permite lidar com as situações de maneira mais saudável, sem o peso do engano. A verdade nos liberta da culpa, da vergonha e da ansiedade, pois nos ajuda a viver de forma genuína, sem máscaras ou fingimentos. 3. O impacto da mentira na saúde mental. A mentira, tanto para nós mesmos quanto para os outros, tem um custo elevado para a saúde mental. A mentira cria um ciclo de ansiedade, pois a mente precisa constantemente gerenciar o conflito entre a realidade e a falsidade. Além disso, as mentiras podem levar a sentimentos de culpa, vergonha e arrependimento, prejudicando nossas relações e nossa paz interior. A mentira cria um buraco negro psicológico, sugando nossa energia e nossa confiança. Já a verdade, por mais difícil que seja enfrentá-la, tem o poder de curar e restaurar a saúde mental. Viver na verdade nos liberta de toda a carga emocional que vem com a falsidade. Parte 2. A teologia da verdade. 1. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Na teologia cristã, a verdade é uma das principais manifestações de Cristo. Jesus se apresentou como a verdade encarnada, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Jesus não apenas fala sobre a verdade, ele é a própria verdade. Ele nos ensina que a verdade não é apenas um conjunto de fatos ou doutrinas, mas uma pessoa, alguém com quem podemos nos relacionar e por meio de quem encontramos liberdade verdadeira. A verdade de Cristo não é apenas intelectual, mas existencial. Ela nos chama a uma transformação profunda e radical, onde nos libertamos do engano, do pecado e das mentiras que nos aprisionam. A verdade de Jesus é aquela que nos liberta do medo e da escravidão do pecado, e nos traz para a luz da sua graça e redenção. 2. A verdade que liberta. Em João 8,32, Jesus diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este versículo resume a ideia de que a verdade tem o poder de nos libertar de todo tipo de cativeiro, seja ele físico, emocional ou espiritual. A mentira é uma cadeia que nos aprisiona, enquanto a verdade é o libertador, que nos traz paz, clareza e direção. Na teologia cristã, a verdade de Deus nos liberta do pecado e da alienação espiritual. O pecado, muitas vezes, se manifesta como uma mentira, onde buscamos felicidade e realização em coisas que nunca nos satisfazem verdadeiramente. A verdade de Deus, revelada em Cristo, nos conduz a uma vida de verdadeira liberdade, onde não somos mais escravizados pelas mentiras do mundo. 3. A verdade e o Espírito Santo. A verdade também está ligada ao Espírito Santo, que é chamado de o Espírito da Verdade, João 14:17. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade e nos ajuda a viver de maneira autêntica e fiel aos ensinamentos de Cristo. A ação do Espírito em nossas vidas revela a verdade sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Além disso, o Espírito nos dá o discernimento para distinguir entre as mentiras do mundo e as verdades de Deus, conduzindo-nos a uma vida de santidade e obediência. O Espírito Santo é quem nos dá o poder de viver conforme a verdade,
ajudando-nos a superar a tentação de cair em falsidades e enganos. Luiz Silva, parte 3. Como viver na verdade no dia a dia. 1. Praticando a honestidade consigo mesmo. Viver na verdade começa com ser honesto consigo mesmo. Isso significa encarar nossas falhas, medos e fraquezas e reconhecer a necessidade de mudança. A honestidade consigo mesmo nos permite curar feridas do passado e fazer escolhas mais saudáveis para o futuro. A autorreflexão constante nos ajuda a estar em sintonia com a verdade interior e a lidar com os aspectos da vida que muitas vezes ignoramos ou evitamos. 2. Praticando a honestidade com os outros. A honestidade não é apenas uma prática interna, mas também deve ser externa. Viver de forma autêntica significa ser transparente em nossos relacionamentos. Isso envolve dizer a verdade com amor, ser sincero sem ser cruel e criar um ambiente de confiança e respeito mútuo. Embora seja desafiador ser totalmente honesto em todas as situações, a honestidade constrói relacionamentos saudáveis, baseados na confiança e na integridade. A verdade, embora difícil de enfrentar às vezes, é o alicerce das relações autênticas e profundas. 3. A verdade como caminho de transformação. Viver na verdade é um processo contínuo de transformação. À medida que buscamos a verdade em Cristo, somos moldados à sua imagem. A verdade tem o poder de nos libertar da nossa velha natureza e nos transformar. Isso significa que, à medida que nos aproximamos de Deus, somos renovados em nossa mente e em nosso espírito, deixando para trás as mentiras e vivendo de maneira mais fiel e autêntica. O processo de transformação pela verdade envolve renunciar ao pecado e às mentiras e abraçar a vida nova que Jesus nos oferece. Essa jornada não é fácil, mas é a única que nos leva à verdadeira liberdade e à verdadeira paz. Conclusão do capítulo. A verdade é mais do que uma simples proposição ou conjunto de fatos. Ela é uma força transformadora que nos liberta de toda a falsidade e engano, trazendo-nos para uma vida de autenticidade, clareza e propósito. Viver na verdade é viver em liberdade, não apenas da mentira, mas também do pecado e da escravidão emocional. Na fé cristã, a verdade é encontrada em Cristo, que é a personificação da verdade e nos chama a segui-lo. Ao viver de acordo com sua verdade, somos libertos de nossas cadeias espirituais, emocionais e psicológicas, e somos chamados a viver vidas de integridade e transparência. A verdade, embora muitas vezes desafiadora, nos traz a verdadeira liberdade, e nos guia para uma vida de transformação contínua e uma relação profunda com Deus. Capítulo 15. O poder do perdão. Como o perdão liberta a alma e restaura relacionamentos. Introdução emocional. O perdão é um dos maiores desafios emocionais e espirituais que podemos enfrentar. Em um mundo onde as ofensas, mágoas e injustiças são inevitáveis, o perdão se torna uma escolha que exige coragem e vulnerabilidade. No entanto, o perdão não é apenas um ato de bondade para com os outros, mas uma poderosa ferramenta de cura e libertação pessoal. Neste capítulo, exploraremos como o perdão, tanto no contexto psicológico quanto teológico, nos liberta do peso do ressentimento e da amargura, e como ele restaura nossos relacionamentos e nos aproxima de Deus. Parte 1. A psicologia do perdão. 1. O peso do ressentimento. O ressentimento é uma emoção corrosiva que, quando não tratada,
pode afetar profundamente nossa saúde mental e emocional. Quando não perdoamos, mantemos o peso das ofensas passadas e carregamos um fardo emocional que nos impede de viver plenamente. O ressentimento pode se manifestar como raiva crônica, ansiedade, depressão e até mesmo problemas de saúde física. Psicologicamente, o ressentimento cria um ciclo de negatividade em nossa mente, onde revivemos repetidamente a dor e a injustiça sofridas. Isso nos mantém presos ao passado, impedindo-nos de seguir em frente e de encontrar paz interior. 2. O impacto do perdão na saúde mental. Estudos psicológicos demonstram que o ato de perdoar traz benefícios significativos para nossa saúde mental. O perdão reduz os níveis de estresse, ansiedade e depressão, e melhora o bem-estar geral. Quando perdoamos, liberamos a energia emocional que estava aprisionada pela dor e ressentimento, e nos permitimos curar e encontrar paz. O perdão também está relacionado à redução da raiva e do medo. Ao perdoar, escolhemos liberar o controle que a pessoa que nos feriu ainda tem sobre nós. Esse ato de libertação nos permite retomar o controle sobre nossas emoções e nossa vida. 3. O poder transformador do perdão. Embora o perdão não apague a dor do que aconteceu, ele nos transforma. Quando perdoamos, não estamos dizendo que o que a outra pessoa fez está certo, mas estamos liberando a dor do nosso coração. O perdão permite que o passado não controle nosso presente e nosso futuro. Ele nos ajuda a olhar para frente e a viver sem ser escravizados pela mágoa. Além disso, o perdão nos abre para o crescimento emocional. Ele nos ensina a ser mais empáticos, compreensivos e resilientes. Ao liberar os outros, também nos libertamos. O perdão é uma decisão emocional que resulta em uma verdadeira transformação interna. Parte 2. A teologia do perdão. 1. O perdão de Deus para conosco. Na fé cristã, o perdão é um princípio fundamental. Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece perdão por meio de Jesus Cristo. Em Efésios 1:7, Paulo diz: nele, Cristo, temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. O perdão de Deus é absoluto e completo. Quando nos arrependemos e pedimos perdão, Deus perdoa nossos pecados completamente, sem reservas. Esse perdão não depende de nossos méritos ou boas obras, mas da graça imensurável de Deus. Deus, que nos perdoou de maneira tão grandiosa, nos chama a perdoar os outros com o mesmo coração misericordioso. 2. O perdão como um mandamento. Em Mateus 6, 1:4, 1:5, Jesus nos ensina que o perdão é essencial para a nossa própria redenção. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O perdão não é apenas uma sugestão, é um mandamento de Cristo. Isso não significa que o perdão é fácil ou instantâneo, mas é uma escolha que devemos fazer, por amor a Deus e aos outros. O perdão é o caminho para restaurar a paz com Deus e com os outros, refletindo o coração generoso e misericordioso de Cristo. 3. Perdoando como Cristo perdoou. A Bíblia nos chama a perdoar da mesma maneira que Cristo nos perdoou. Em Colossenses 3:13, Paulo diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou,
assim perdoai também vós. Cristo perdoou os outros de maneira incondicional e sacrificial, mesmo quando estava sendo injustiçado e torturado. Ele mostrou que o perdão vai além do ato de dizer, está tudo bem, mas envolve um ato de compaixão e misericórdia, onde se escolhe não retribuir o mal com o mal. 4. O perdão e a reconciliação. Embora o perdão seja um mandamento, a reconciliação nem sempre é possível, especialmente quando a outra pessoa não está disposta a mudar ou pedir perdão. No entanto, o perdão sempre deve ser oferecido, independente de o outro responder ou não. O perdão, no entanto, pode abrir o caminho para a reconciliação, quando ambas as partes estão dispostas a restaurar o relacionamento. Parte 3. Como praticar o perdão no dia a dia. 1. O perdão começa com uma escolha. Perdoar não é um sentimento espontâneo, mas uma decisão consciente e deliberada. O primeiro passo para perdoar é escolher não alimentar a raiva e o ressentimento. O perdão é um processo que começa com a nossa disposição de liberar a outra pessoa da dívida que ela tem conosco. Essa escolha de perdoar é um ato de libertação que, com o tempo, gera cura. 2. Reconhecendo o valor do perdão. Embora perdoar seja difícil, devemos lembrar que o perdão é uma bênção tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Ele restaura a paz, quebra o ciclo de mágoa e cria um espaço para o crescimento. O perdão nos dá liberdade interior, afastando o poder das ofensas sobre a nossa vida. 3. Perdoando com o coração, não apenas com as palavras. Perdoar de verdade envolve um processo interior, onde não só dizemos, eu te perdoo, mas sentimos realmente o desejo de libertar a pessoa da mágoa. A verdadeira transformação no perdão acontece quando nosso coração se torna livre do rancor e da amargura. Isso pode levar tempo, mas com a ajuda de Deus e da oração, podemos alcançar o perdão verdadeiro. 4. O perdão e a cura emocional. O perdão é uma ferramenta poderosa de cura emocional. Muitas vezes, as feridas mais profundas são causadas pelas pessoas mais próximas. Ao perdoar, permitimos que Deus entre em nossas feridas emocionais e as cure. O perdão não apaga o que aconteceu, mas nos dá a liberdade de seguir em frente sem o peso do passado. Conclusão do capítulo. O perdão é um ato de libertação, uma escolha radical que nos libera do fardo das ofensas e das mágoas do passado. Embora não seja fácil e, muitas vezes, não seja imediato, o perdão é a chave para a verdadeira paz interior e para relacionamentos saudáveis. Quando perdoamos, não apenas libertamos os outros, mas também nos libertamos de toda a amargura, raiva e tristeza que nos impedem de viver plenamente. Na fé cristã, o perdão é um reflexo da graça de Deus, que, em Cristo, nos perdoou de nossos pecados. Ao perdoar os outros, seguimos o exemplo de Cristo e, ao mesmo tempo, experimentamos a cura e a paz que vem do seu perdão. O poder do perdão é transformador. Ele tem o poder de restaurar nossos corações, nossos relacionamentos e nossa paz com Deus. Ao escolher perdoar, encontramos a verdadeira liberdade. O perdão é um ato de libertação, uma escolha radical que nos libera do fardo das ofensas e das mágoas do passado. Embora não seja fácil e, muitas vezes, não seja imediato, o perdão é a chave. Capítulo 16. O valor da paz interior. Como encontrar a paz que transcende as circunstâncias. Introdução emocional. Em um mundo de constantes pressões, incertezas e desafios,
A paz interior é um dos maiores tesouros que podemos conquistar. A paz interior não é uma ausência de conflitos ou dificuldades, mas uma tranquilidade que vem de dentro, algo que transcende as circunstâncias externas. Ela é um estado emocional e espiritual que nos permite viver com serenidade, mesmo quando o caos parece estar à nossa volta. Neste capítulo, exploraremos o valor da paz interior, abordando como ela pode ser alcançada tanto pela psicologia quanto pela fé, e como ela é essencial para uma vida perfeita. Parte 1. A psicologia da paz interior. 1. O que é paz interior? A paz interior é um estado de harmonia mental e emocional, onde nos sentimos calmos, equilibrados e centrados, independentemente das pressões externas. Psicologicamente, ela está associada a uma mente tranquila, que não é perturbada por pensamentos e emoções negativas de maneira constante. A paz interior não é uma emoção constante, mas sim uma capacidade de lidar com os altos e baixos da vida de maneira serena. Isso envolve desenvolver resiliência, aprender a gerenciar o estresse e cultivar a autocompaixão, aceitando que as dificuldades fazem parte da vida, mas não precisam dominar nossa paz mental. 2. O impacto do estresse na saúde mental. O estresse crônico é um dos maiores inimigos da paz interior. Quando estamos constantemente sobrecarregados, ansiosos ou preocupados, nossa saúde mental e física se deteriora. O estresse pode levar a distúrbios emocionais, como ansiedade, depressão e até problemas físicos, como doenças cardíacas. A paz interior é o antídoto contra o estresse, permitindo que, mesmo diante de situações desafiadoras, possamos manter nossa saúde emocional e mental. Ela nos ajuda a responder aos desafios com calma, em vez de reagir impulsivamente ou com medo. 3. A importância da autoaceitação. Um dos pilares da paz interior é a autoaceitação. Quando nos aceitamos como somos, com nossas imperfeições, erros e limitações, encontramos um espaço de paz dentro de nós mesmos. A paz interior vem da compreensão de que não precisamos ser perfeitos ou ter tudo sob controle. Aceitar nossas falhas e a natureza imperfeita da vida nos permite viver com mais tranquilidade. A autoaceitação também envolve liberar o perfeccionismo e as expectativas irreais, que são fontes de constante ansiedade. Ao nos permitirmos ser humanos, com todas as nossas qualidades e defeitos, criamos um ambiente interno mais pacífico e saudável. 4. Técnicas para cultivar a paz interior. Existem várias técnicas psicológicas que podem ajudar a cultivar a paz interior, como mindfulness, a prática de estar presente no momento, sem julgamento, ajuda a diminuir a ansiedade e a aumentar o bem-estar. Meditação. A meditação regular pode acalmar a mente e proporcionar uma sensação profunda de paz e conexão interna. Exercícios de respiração. Respirar profundamente de forma consciente pode ativar o sistema nervoso parasimpático, promovendo a calma. Gestão do estresse. Aprender a reconhecer os gatilhos do estresse e lidar com eles de forma saudável é fundamental para manter a paz interior. Essas técnicas podem ser poderosas ferramentas para encontrar serenidade no meio do caos da vida cotidiana. Parte 2. A teologia da paz interior. 1. A paz que vem de Deus. Na tradição cristã, a paz interior é um dom de Deus. Jesus prometeu aos seus seguidores: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. João 14:27. Essa paz é diferente da paz que o mundo oferece, que é passageira e muitas vezes baseada nas circunstâncias externas. A paz de Deus é duradoura, profunda e inabalável. A paz de Deus transcende a compreensão humana. Mesmo nas tempestades da vida, Deus oferece uma paz que nos sustenta e nos dá a força para enfrentar qualquer desafio. Ela não depende do que acontece ao nosso redor, mas de uma confiança profunda em sua presença e fidelidade. 2. O papel da oração e da fé. A oração é uma das formas mais eficazes de cultivar a paz interior, pois nos conecta diretamente a Deus. Quando oramos, colocamos nossas preocupações diante de Deus e buscamos sua orientação, confiança e paz. Em Filipenses 4:6-7, Paulo ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A oração não só nos ajuda a expelir a ansiedade, mas também nos enche com a paz de Deus, que guarda nossos corações e mentes. A fé em Deus é o alicerce para experimentar essa paz, pois confiamos que Ele está no controle de nossas vidas, independentemente das circunstâncias. 3.
A paz como fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22-23, Paulo descreve os frutos do Espírito Santo, e um deles é a paz. A paz interior não é algo que podemos gerar por nossa própria força, mas é o resultado do Espírito Santo trabalhando em nós. Quando nos rendemos à ação do Espírito em nossas vidas, ele nos capacita a viver com serenidade e calma, mesmo nas situações mais difíceis. O Espírito Santo nos ajuda a cultivar a paz em nossos corações, a perdoar, a confiar em Deus e a viver em harmonia com os outros. Ele é a fonte de nossa verdadeira paz, que não vem do mundo, mas da presença divina em nós. 4. A paz e o perdão. A paz interior também está intimamente ligada ao perdão. Quando perdoamos os outros, liberamos as feridas emocionais que nos impedem de viver em paz. O perdão não apenas restaura nossos relacionamentos com os outros, mas também nos liberta de ressentimentos e amarguras do que nos roubam a paz. Em Colossenses 3:15, Paulo nos orienta que a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações. A paz de Cristo deve dominar nossos corações, e isso só é possível quando escolhemos perdoar e viver em harmonia com os outros. Parte 3. Como viver na paz interior no dia a dia. 1. Buscar a paz, não a perfeição. A paz interior não é encontrada em uma vida sem problemas, mas na capacidade de lidar com os problemas de maneira calma e centrada. Não se trata de alcançar a perfeição, mas de aceitar as imperfeições da vida e confiar que Deus está conosco, guiando-nos em todas as situações. 2. Escolher a serenidade. Cada dia nos oferece escolhas. Podemos escolher viver em ansiedade e estresse, ou podemos escolher cultivar serenidade. Isso envolve responder aos desafios com calma, praticar a gratidão e manter uma perspectiva positiva, mesmo quando as circunstâncias não são ideais. 3. Estar em sintonia com Deus. A paz interior é alimentada pela nossa comunhão contínua com Deus. Isso inclui momentos de oração, meditação na palavra de Deus e descanso na sua presença. Ao estarmos em sintonia com Deus, experimentamos uma paz que vem de sua presença e nos sustenta em todos os momentos. 4. Cultivar a gratidão. A gratidão é um ingrediente essencial para a paz interior. Quando focamos no que temos, em vez de no que nos falta, cultivamos uma atitude de contentamento que nos ajuda a manter a paz, independentemente das circunstâncias. A gratidão transforma nossa perspectiva e nos ajuda a ver o bem em meio às dificuldades. Conclusão do capítulo. A paz interior é um dos maiores dons que podemos alcançar. Ela não vem de fora, mas de uma profunda conexão com Deus, da escolha de viver em serenidade e da capacidade de lidar com as dificuldades de forma equilibrada. Quando buscamos a paz interior, não estamos tentando eliminar os problemas, mas aprender a viver com tranquilidade, independentemente deles. A paz que vem de Deus transcende as circunstâncias e nos dá uma paz duradoura, que não é afetada pelas ondas da vida. Ao cultivá-la em nossos corações, somos capazes de viver com mais equilíbrio emocional, mais claridade mental e uma